Olá, comunidade 247, quinta-feira, 6 de janeiro, 15 horas. Uma grande honra receber aqui o mestre e professor Alisson Mascaro, filósofo do direito, professor da Universidade de São Paulo, meu grande amigo. Boa tarde, Alisson, tudo bem? Querido Leonardo Atush, que alegria enorme neste ano de 2022, começarmos o ano neste Dia de Reis, falando aqui para o nosso público da TV 247. Um abraço a todos. Exatamente, o Dia de Reis é simbólico, né? Então, o Dia de Reis Sim. pode trazer bons presságios para esse ano de 2022, e é o que a gente vai falar nessa entrevista aqui dessa quinta-feira. Alisson, vou só agradecer aqui a Cleusa, J. Carlos aqui, Sarita Cardoso, nossos membros chegando aqui na TV 247, e a gente sempre agradece a todos os membros e assinantes. Alisson, antes de mais nada, quero saber, você passou bem essa virada de fim de ano? Como é que você sentiu o clima no Brasil? Assim, quer dizer, a gente percebe muita esperança, né? Então, eu queria te perguntar, quer dizer, como é que foi a sua passagem e como é que você percebe aí o ambiente externo? Obrigado, Leonardo. Passei bem e com saúde, com todos os meus, família. E, de alguma maneira, eu percebo que nós efetivamente temos um ambiente social no país menos pesado do que o da virada de 2020 para 2021. São duas razões. Uma delas é que a pandemia, para falar no assunto da saúde, ela ainda está descontrolada, mas num grau menor do que esteve na virada do ano passado. E, de outro modo, porque efetivamente alguns acontecimentos políticos, institucionais, fizeram uma espécie de desafogo deste ambiente opressor da política e da economia brasileira. E, com isso, então, temos efetivamente um ano no qual, pelo menos, o horizonte popular, da classe trabalhadora, o horizonte progressista, já pode começar a pensar nos jogos e nas caminhadas de agora para frente. Até o ano passado, era simplesmente uma espécie de descalabro sem fim e um choro também quase que sem fim. Então, agora, efetivamente, já se abrem frestas de esperança para que pensemos o futuro. Alisson, falando nisso, nessa questão da esperança, né? O ano terminou, 2021, com uma pesquisa Datafolha, colocando o ex-presidente Lula com 48% das intenções de voto, Bolsonaro com 22%, e os outros vindo logo atrás, aí, Moro, Ciro Gomes, etc. Aí o Bolsonaro foi para suas férias em Santa Catarina, como se ele tivesse meio que, desculpa a expressão, mas despirocado, né? Quer dizer, ó, dane-se, não quero mais saber, e o Brasil vivendo uma enchente na Bahia e ele curtindo a vida, andando de jet ski, brincando em parque temático. Algumas pessoas passaram até a especular a possibilidade de que ele não seja candidato em 2022. Como é que você avalia esse comportamento deste personagem? Tem alguma lógica? Né? Hoje saiu também uma pesquisa de que ele é rejeitado por 57%. 57% dos brasileiros veem seu governo como ruim ou péssimo, e muitos dos seus eleitores também o veem como uma figura péssima e incorrigível. O que há por trás desse comportamento? É só loucura ou tem algum cálculo? O presidente da República não é alguém que tenha seus passos políticos direcionados por conta própria. Então, toda a sua trajetória nos anos mais recentes, até chegar à eleição de 2018, não foi essa trajetória decisiva a partir da sua própria vontade. Ele foi o cavalo a partir do qual os cavaleiros que dominam o jogo político e econômico do Brasil e mesmo do exterior domaram. Então, de algum modo, a própria conduta pessoal deste que hoje é o mandatário do país, ela pouco importa, ou uma coisa de menor intensidade importa, em algum grau importa, mas não tanto, perante as escolhas que são as escolhas decisivas do país. A burguesia, quando escolhe o Bolsonaro não tem que ter bons modos, maus modos, não importa o que, ele é o poste. E este poste, por um acaso, tem um grau de defeitos que agrada profundamente também a uma parcela da população brasileira. Efetivamente, é uma parcela que se identifica com estas visões de mundo. E observemos nós, como eventualmente para certas pessoas do nosso país, não soa até muito positivo a ideia de que alguém está no cargo máximo político do país e não trabalha.
Para um certo grupo de pessoas, eu diria que nós, meu querido Leonardo, eu próprio e eventualmente todas e todos que nos acompanham, é uma espécie de horror observarmos que a pessoa que se põe no cargo de presidente da República, ela simplesmente não trabalha. Mas para algumas pessoas que eventualmente passam a vida exatamente buscando ter o dinheiro para pescar no Rio de Jereré, para pegar uma chalana e ver se arranja peixe não sei aonde, e para ver se vai para a praia sem fazer nada, é tudo que essa pessoa desejava na vida. Ter as mais altas responsabilidades e não estar nem aí com elas. Então eu digo que sempre alguém se identifica com isso e alguém acha muito interessante uma coisa como tal. Mas o decisivo é que nem pela identificação, nem pelo horror da desidentidade. O fundamental é que ele ganha ou não ganha, o jogo político se dá ou não se dá, não por causa dele, mas por causa da burguesia, por causa dos setores econômicos que dominam o país, pelos Estados Unidos. Então, ele trabalhando ou não trabalhando, se ele for o elemento decisivo que combaterá aqueles que são os inimigos do outro lado do capital, ele pode continuar não trabalhando, haverá uma máquina inteira a favor dele e ele, então, tem grandes chances nesse aspecto, nesse campo eleitoral. É esta a dimensão, não importa o que ele faça ou não faça. Na sua opinião, Alisson, essa eleição de 2022 vai ser o que sempre foi no Brasil? De um lado capital, do outro lado trabalho, ou pode haver algum tipo de conciliação? Eu pergunto isso porque hoje veio aqui à TV 247 o Rodrigo Maia, um deputado, que foi responsável por boa parte das reformas implantadas após o golpe de Estado de 2016, e ele falou, olha, se houver um segundo turno Lula-Bolsonaro, ele vai ficar com o ex-presidente Lula. Obviamente que o lado dele é o lado da terceira via, ele deixou isso claro, mas ele reconhece que o Lula está no campo da democracia e diz que o Bolsonaro não está. Ele se colocou como um iludido, né, pela promessa do Paulo Guedes, aquela coisa toda. Mas eu queria te perguntar isso, vai ser capital versus trabalho ou pode haver algum tipo de conciliação entre Lula e frações do capital? Tecnicamente, nós não tivemos nenhuma estrutura eleitoral no país que tenha sido capital versus trabalho. Quando nós lembramos, por exemplo, do Getúlio Vargas, era já uma composição de classe. A própria lógica eleitoral do Getúlio, em 50, fundamentalmente, na sua eleição para o segundo ciclo de governo dele, a direita, que era totalmente apenas capital, tentou fazer uma espécie de distinção, dizendo Getúlio, homem da classe trabalhadora, e, portanto, aquele que tinha todos os horrores do trabalhismo junto ao seu lado, mas o Getúlio já era alguém da composição de capital e trabalho. O mesmo com o João Goulart, que dirá então com o Juscelino Kubitschek, para dizer que Lula, nos 2 mandatos, Dilma também nos 2 mandatos, foram os 4 governos de composição. Nós não tivemos na história do Brasil claramente uma oposição, mas o que nós temos é que, frequentemente, o capital rompe a possibilidade de estabelecer pontes e composições com a classe trabalhadora, de tal modo que o golpe de 16, a eleição de 18, elas foram exemplares na perspectiva de não fazer aproximações nem pontes. Então, eu diria que o que temos hoje é uma espécie de possibilidade de retomada das velhas estruturas de composição que um dia foram suspensas, que um dia foram perdidas. Tanto quanto 64, o golpe de 64, rompeu com a velha forma de conciliação que veio do Vargas até o João Goulart, porque, obviamente, a República Velha não fazia esta composição. A estrutura eleitoral da República Velha era outra, uma estrutura, inclusive, com pouca participação do operariado, era uma estrutura quase que oligárquica. Então, nós tivemos 2 momentos de composição de capital e trabalho no Brasil. O período do varguismo até o próprio João Goulart, que foi rompido com a ditadura de 64, então nada aconteceu depois daí que fosse maiusculamente decomposição com a classe trabalhadora, e então o segundo momento, que é o momento de Lula e Dilma, no qual houve uma recomposição do capital e trabalho que foi rompida também. A pergunta decisiva, que é essa pergunta que o Leonardo fez, é: hoje nós estaremos somente pautados pelo capital ou pelo capital com arestas ou com aberturas ou com um certo arejamento de participação da classe trabalhadora numa composição? Eu diria que esse jogo está 50%, ou seja, não sabemos se vai ser um jogo totalmente do capital ou vai ser um jogo do capital casado
com abertura para a classe trabalhadora. Esta é a caminhada de 2022. É muito interessante isso que você coloca, Alisson, porque, por exemplo, ontem foi publicado um artigo do Guido Mantega, ex-ministro da Fazenda no governo Lula. E o Mantega virou uma espécie de lobo mau para os financistas brasileiros. Toda vez que ele se manifesta, ele é muito criticado, enfim, muito embora tenha gerado crescimento econômico. Ao mesmo tempo, e eles falam lá em nova matriz econômica, né? Bom, o Brasil crescia 4,5% ao ano. O que veio depois do golpe é crescimento zero, desemprego e recessão. Mas o Lula também, além do artigo do Mantega, o ex-presidente Lula elogiou a revisão da reforma trabalhista na Espanha e já começou a ser atacado. Até escrevi um artigo a esse respeito, dizendo que o jogo vai ser pesado porque o capital vai se levantar, né? Então, qual que é o espaço que você enxerga para mudanças no atual desenho desse futuro governo Lula, caso ele de fato se materialize? Leonardo, então vou me permitir fazer aqui com o nosso querido público da TV 247 uma reflexão que alcance categorias teóricas para chegar logo em seguida na realidade prática do que acontece no Brasil. Eu tenho insistido muito nos livros, e aquele no qual eu mais trabalho com essa questão é o livro que se chama Estado e Forma Política, da Boitempo. Eu insisto muito que o Estado não é neutro. O Estado é sempre uma forma de articulação do capital. Não há exemplo mais decisivo de que o Estado é da burguesia e é do capital do que este que se passa agora com o período pré-eleitoral de 2022 no Brasil. Por quê? Nós estamos num processo que não é um processo de tomada do poder pela classe trabalhadora. A classe trabalhadora do Brasil está apanhando, ela está ideologicamente constituída pela direita, então são visões de mundo de meritocracia, de negócios, religiões de teologia da prosperidade, todo um arcabouço de mundo que é em favor do capital. O povo não está mobilizado para a transformação, tirando, obviamente, franjas, alguns setores, alguns movimentos de luta dos trabalhadores e trabalhadoras, mas no geral não está. Pois bem, nós não estamos num momento da política no qual o povo esteja para tomar o poder para transformar estas estruturas. Onde nós estamos? Na estruturação, no domínio do capital dentro do Estado, de tal sorte que o jogo que se está fazendo no presente momento é ver se há uma espécie de descompressão do domínio total do capital dentro da estrutura social. Esta é a forma política da democracia. A democracia é isto, o domínio do capital e ver o que se consegue ganhar dentro desse domínio. Pois bem, agora, por que eu estou dizendo uma coisa como tal? O Estado é uma forma do capital, isso eu insisto em todos os livros, no Estado de Forma Política em especial. Observemos o que vai se passar com a política do Brasil agora e se passa com toda a política do mundo, não é só Brasil, nem é só o tempo presente. Quem controla o jogo político? O capital. O capital faz a conta de que se ele vai ganhar, se ele vai perder. Mercado financeiro faz a pergunta: se tirar de mim e der para o produtivo, eu deixo de ganhar tanto e ganho metade de tanto. O outro ganha Y. Pois bem, a partir de agora, o jogo é só cálculo econômico. Quem vai se aproximar dessa disputa e quem vai trabalhar nesse contexto eleitoral começa a sentir o peso concreto, material, é o que eu digo nos livros, é um peso material da economia capitalista. Então alguém vai falar o seguinte: vou romper com a lucratividade dos bancos. Isso vai doer no ombro da pessoa, porque o banco controla a televisão. A televisão começa a massacrar o candidato que falar que vai contra o banco. Isso faz com que esse candidato perca 5 pontos no Ibope. Pois bem, com isso ele já perde apoio, com isso ele se enfraquece, com isso desmobiliza uma certa campanha eleitoral. Então, observemos nós que quanto mais próximo do poder estatal, mais a política é refém do capitalismo, para todos os aspectos. Por isso que sempre agora eu vou expor isso aqui para vocês, porque, na verdade, é o meu modo de fala da esperança para 2022. Nós temos, então, 2 horizontes e 2 caminhos a andar. Um é o eleitoral estrito sensu, que quanto mais sucesso ele pode representar para a classe trabalhadora, mais ele estará refém, mais ele estará próximo das
determinações do capital. Então, quanto mais um candidato vindo pela esquerda tiver chance eleitoral, mais ele estará tolhido pelos mecanismos do grande capital. Então, ele não poderá fazer artigo muito revolucionário, ele terá que falar sem fazer movimentação com a Bolsa de Valores, então vai se tornando menor o espaço de ação. Mas esta é uma caminhada, porque a outra caminhada é a luta popular das massas. Esta tem o condão de dar eixo de gravidade para esta. Se esta não existe, essa aqui é refém totalmente do capital. Então, a luta fundamental é para que se crie esta caminhada da classe trabalhadora, porque ela, então, diz, se vocês querem agradar 5 banqueiros, tem um povo inteiro fazendo greve. Vai ser esta a jogada? Se não houver esta luta aqui, é simplesmente a caminhada de 5 banqueiros mandando e dizendo o que eles querem na política econômica, até da esquerda. Então, são muito interessante a maneira como você coloca, Alisson, porque se a gente observa o quadro hoje, esse pedaço que você mencionou está faltando, né? A luta popular. Quer dizer, o que está acontecendo hoje, na verdade, é uma busca de uma solução pela via institucional apenas. Eu acho que a aliança, inclusive com o Geraldo Alckmin, expressa um pouco isso e eu quero te ouvir a respeito disso. Porque acho que a gente não chegou a se falar depois que isso começou a se tornar mais consolidado, né? Fernando está dizendo, Alisson, vou continuar te ouvindo em 22 como rádio, comentando em 144 caracteres. Meu indicado para o STF. Gostei do cabelo em desalinho, te mandando felicidades, né? A Fátima Salles apoiando e o Josi Ferreira dizendo que ficou em casa para assisti-lo. Quando você vê, por exemplo, essa perspectiva de uma aliança entre o ex-presidente Lula e o Alckmin, sem esse componente da luta popular, o que isso significa, na sua opinião? Na verdade, a grande reflexão a ser feita neste momento é a respeito do estado em que se encontra a situação política, a intensidade da luta política no Brasil. Apareceu, no final do ano de 2021, portanto, de um mês para cá, esta novidade da aceleração das tratativas institucionais eleitorais. Porque é bom que nós nos lembremos que política, ela, via de regra, é pensada como política eleitoral, mas este é um aspecto da política. Existe uma ampla gama do que se pode chamar de política, que é essa que fazem os bancos, que é essa que faz a televisão quando fica dizendo que alguém é do bem e outro é do mal, que é essa que faz a classe trabalhadora quando busca se mobilizar, quando busca lutar. Tudo isso é política também. É que nós falamos de política, via de regra, quase sempre, no sentido estrito, política eleitoral. Pois bem, o que aconteceu no final do ano foi uma espécie de aceleração das tratativas políticas eleitorais. Claro, não é de se esperar, não se esperava para esse momento que nós tivéssemos um tal descolamento do movimento eleitoral, de uma certa mobilização de base, de massas. Por quê? Porque efetivamente foi esse espaço eleitoral, institucional, esse espaço do Estado dominado pelas instituições e pela direita, foi esse espaço que deu o golpe. Quando se vai a esse próprio espaço e se senta na mesa do golpista e se faz acordo, isso é muito bonito em uma certa medida, demonstra possibilidade de comunicação, mas, ao mesmo tempo, é a fragilidade estrutural de quem estabelece esse horizonte. Porque este movimento, que é um movimento eleitoral, ele deve vir compassado, ele deve vir estruturado junto com a mobilização das massas. Se ele vem sozinho, toda a caminhada de 2022 será uma caminhada feita de portas fechadas no ambiente eleitoral. O Leonardo é de Brasília e lembra daquele tempo, não que ele estivesse por lá, mas é o tempo do Piantella, lá em Brasília, onde as pessoas iam ao restaurante. Hoje eu não sei, Leonardo, qual é o restaurante onde se encontra a elite de lá. Não, mas isso que você fala é bem interessante. A política era decidida no restaurante, né? Um restaurante em Brasília decidia a política e o Piantella era o símbolo disso. Era o Piantella, basicamente, que fazia a simbologia. Claro, não era só ele, mas ele dava conta de estabelecer essa dimensão. Senta à mesa e estabelece por lá a comunicação, enfim, do que se vai fazer na política. Eu, faz uns 15 anos, um dia, fui almoçar no Máximo, não sei se o Leonardo lembra do Máximo, aqui em São Paulo,
estava por lá o presidente da República da direita, o presidente da Fiesp, mais o presidente da Febraban na mesa do lado da minha, e eu pensei comigo, bom, aqui está a cúpula de quem manda no país, enfim, exatamente na mesa do lado, e fiz questão de não escutar, inclusive, que eles conversavam para não ter que levantar da mesa e falar qualquer coisa contra. Mas o que estou dizendo é que, de algum modo, esta política que se arranja à mesa do restaurante, na conversa de tete-a-tete entre os líderes políticos, obviamente, é um pedaço de uma dinâmica que envolve a eleição. Porque se a classe trabalhadora não toma o poder pelas mãos, o único espaço que resta para ver se abre aí uma pequena luz nessa janela é o espaço eleitoral. Portanto, é de uma estrutura muito diminuta, inclusive a capacidade que tem a luta de se contentar apenas com a eleição. Bom, aconteceu que nós tivemos neste mês de dezembro até janeiro de 2022, dezembro de 21 para janeiro de 22, uma aceleração das disputas ou então das tratativas no campo eleitoral. Nós não tivemos basicamente mobilização nenhuma das massas. E aí, Leonardo, deixe-me lhe dizer a todas e todos que nos acompanham da minha maior urgência em termos de reflexão. E quero compartilhar com todas e todos vocês um dado que é decisivo. Não é que os tempos históricos sejam todos iguais. Agora é uma questão muito alta de reflexão filosófica para também chegar diretamente na realidade presente. Não é que 3 meses, 5 meses, num calendário de um ano, sejam igual a 5 meses do outro ano e tanto faz um período como o outro. Não é assim. Os tempos históricos são muito específicos. Eu estou falando isso aqui em termos filosóficos altamente rebuscados. Ernst Bloch fala de temporalidades múltiplas. Enfim, tem toda uma discussão filosófica por trás disso, mas vocês vão entender o que estou falando. Se nós tomarmos em 2024 5 meses, são 5 meses de um governo, provavelmente será do presidente Lula, governo que está estabilizado a partir de uma estrutura tal e qual, muito bem. Se nós tomarmos agora estes 5 meses que podem corresponder à etapa pré-chegada ao momento eleitoral, estes 5 meses são decisivos. Por quê? Os 5 meses de 2024 podem se repetir em 25, podem se repetir em 26. A saída deste momento golpista de 22 é um momento único, tanto quanto quando nós saímos da ditadura, que foi de 64 a 85, aquele foi um momento único, porque ou nós saímos com força, com horizonte, com determinação, e a partir daí o padrão temporal se repactuou, ou saímos por baixo. Então, entendamos nós, 68, 70, 72, 74, mais ou menos o mesmo. A saída da ditadura, no entanto, é decisiva. O golpe foi 16, 18, 19, 17, 18, 19, 20, 21, mais ou menos o mesmo. Se nós quisermos sair do ambiente golpista de 16, é decisivo que o ano de 22 seja de mobilização das massas. Porque se nós sairmos do golpe de 16 sem a mobilização das massas e só com a eleição, o que vai acontecer? O povo inteiro passou ao largo dos acontecimentos golpistas, não entendeu, e quando voltar o movimento golpista a partir de 2023, nós teremos desperdiçado a única chance possível, por isso que são 5 a 6 meses ímpares na história do Brasil, de termos conscientizado o povo e mobilizado o povo. Se nós não fizermos isso agora, o golpe voltará em 2023, no primeiro dia de governo do presidente Lula. Só que aí não houve fala, não houve narrativa, não houve mobilização. E então o povo só cobrará do governo que virá tudo aquilo que não foi feito, nem foi explicado a partir de agora. O que eu estou dizendo é que não dá só para disputar o ambiente eleitoral. Ou se prepara o povo, ou se mobiliza o povo para que seja uma força maior do que a eleitoral, ou então nós viveremos o 2023 igual ao 22, com uma diferença. Tira o Bolsonaro, continua o bolsonarismo, tira o golpe de 16 na figura do Temer e seus asseclas e continua o golpismo. Então, este momento é decisivo, porque não dá para mobilizar o povo em 23, 24 e 25. É agora, é o momento de saída de um movimento para chegar a outro. Mas, na sua opinião, Alisson, interpretando os movimentos e as falas, você avalia que o ex-presidente Lula
está disposto a isso ou não? Não. Ou quer buscar? Essa é uma questão concreta, quer dizer, mais assim, o sim ou não, porque ou o caminho vai ser realmente pelas alianças, por um pacto meio piantélico, vamos dizer assim, né? Ainda que seja por outro restaurante. Isso, porque aquele Não, lá nem existe mais, eu acho. não, certamente este movimento é um movimento como é o movimento dos últimos 40 anos no Brasil. Ele não pode ser apenas jogado nas costas do PT, porque, na verdade, ele é um movimento de toda a estrutura política do Brasil. Esse movimento qual foi? Saída da ditadura mediante acordo, selando uma espécie de apagamento do passado e uma continuidade deste mesmo padrão de 64, que veio com alguma melhoria se tornar a Constituição de 88, e a partir daí é o mesmo padrão. Estou dizendo é que PMDB fez a transação com o PDS, PT fez a transação com que vinha antes, PDT. De alguma maneira, basicamente, o quadro geral do país foi este, claro. E todos esses partidos têm exceções para chamar de suas. Então, houve uma campanha do Brizola contra a Globo, e ele sofreu e pagou todo esse preço. O Lula, historicamente, pagou um preço inenarrável por toda uma postura pessoal e de luta do PT. Eu não estou desconhecendo estas figuras. E mesmo o PMDB, em algum momento, teve lá seus próceres, que, enfim, alguns deles sofreram, enfim, várias agruras. Mas o fato é que, efetivamente, nós temos um quadro que, nos últimos 40 anos, é um quadro de composição dentro da estrutura institucional capitalista. Não há nenhuma fala, eu diria, das majoritárias, porque sempre alguém vai levantar a mão e vai dizer: ah, mas eu conheço alguém que fala contra. Sim, isto há, movimentos pequenos, grupos pequenos. Estou dizendo desses que têm grande projeção político-partidária eleitoral. Não há nenhum que seja de ruptura ou de transformação social. Portanto, não é nem apenas por uma espécie de lógica do momento presente. Faz 40, 50 anos que o Brasil não tem outro caminho que não seja este. Basicamente, toda a geração de políticos do Brasil só sabe fazer isso. Não há uma movimentação de base que seja diferente disso. Mas exatamente esta forma de ser, que não faz mobilização de luta, é esta que faz com que a esquerda apanhe violentamente, porque sobra sempre para a esquerda esse jogo. De um certo grau de esquerda até a direita, nada acontece. Então, um tucano não vai preso, uma pessoa de extrema-direita não vai presa, e só sobra para ser preso alguém de esquerda. O que estou dizendo é que repetir mais uma vez esta mesma toada tem uma função de desafogo. Qual é? Quando se chegou no fundo do poço, então se sai do fundo do poço e sobe um degrau dentro do poço. Já é alguma coisa, já não fica tão abaixo do poço, já se começa a ver a luz lá de fora um pouco melhor, mas não sai desse patamar onde estávamos até então. E esse patamar está mais perto do fundo do poço do que da saída do poço, ou seja, a esquerda, em um próximo momento, ela será novamente jogada ao fundo do poço, porque as instituições não são para a esquerda, as instituições são para a burguesia. Sem uma luta árdua do nosso povo, sem uma mobilização profunda da nossa gente, nós não saímos desse quadro de 40 anos pelos próximos 20. Então eu jogo aqui um ciclo de 60 anos, no qual nós não vamos conseguir sair da quadratura deste círculo, ou seja, deste horizonte no qual nós estamos. E, efetivamente, é porque, inclusive, nós não temos nem sequer mobilização, eu diria, dos quadros decisivos mais altos para fazer isso. Leonardo, quando você me perguntou, o Lula quer fazer outra coisa que não seja uma espécie de pacto que possa arejar um pouco o país, ele poderia ser a figura que fizesse o pacto. Mas se houvesse, no entanto, nas esquerdas do Brasil, quem puxasse o movimento, até dentro do Partido dos Trabalhadores, para uma campanha nacional de conscientização pela qual o Lula passa por bonzinho e o resto do PT passa por malvado perante o capital, nós teríamos ao menos um jogo, que é o jogo do policial bonzinho e do policial malvado. Por enquanto, a gente só tem uma espécie de guarda civil toda boazinha, porque o Lula é bonzinho, a cúpula partidária é boazinha, todo mundo é bonzinho e o capital é o malvado. Resultado, só apanha, porque toda vez entrega ao capital
O capital quer, mesmo assim o capital não gosta dessa gente que é de esquerda. Não tem o que fazer, não tem o que agradar. Ou seja, está faltando mobilização e está faltando exatamente contradição, conflito, luta. Está faltando desgaste que dê energia para uma luta transformadora. Se não acontecer isso, nós desperdiçamos o 2022 e nós voltamos ao padrão pré-16. E qual é o padrão pré-16? A Globo, com os bancos, com os investidores, com a Fiesp, a Febraban, todas elas na situação de pré-golpe, porque a situação de pré-golpe vem desde 2005. Não é que veio agora, em 2014, com o segundo mandato da Dilma. Desde 2005 tem uma arma apontada para a cabeça do governo do PT. Então, efetivamente, essa situação de 2005, que teve mensalão, teve toda uma campanha da imprensa e dos meios de comunicação desses empresariais contra os governos de esquerda, volta com tudo. Se tiver uma enchente e o prefeito for de esquerda, esse prefeito está desgraçado, vai voltar no mesmo padrão. É muito interessante, né? Quer dizer, você tem uma arma apontada para os governos do PT desde 2005, como você falou, e um salvo-conduto permanente e eterno para todos os desmandos do bolsonarismo, porque ele representa o capital. Quer dizer, então, o Bolsonaro pode fazer o que bem entender, né? Ele pode tirar a roupa na sala, ele pode vomitar num banquete presidencial, ele pode engolir camarão, vomitar camarão, ele pode fazer o que ele quiser. Por quê? Porque ele representa os interesses da classe dominante, né? O Antônio Galvão está dizendo, é isso, professor Alisson, mais que disputarmos as eleições, devemos disputar corações e mentes, revogar reformas trabalhistas, reestatizar a Petrobras, vamos vetorizar ainda mais a esquerda. Eu quero compartilhar aqui um tweet de uma pessoa que você preza muito, que é o nobre deputado Glauber Braga, que está implantando lá os centros socialistas, né? E aí ele escreveu assim, olha, li nos artigos na Folha, que são os artigos dos economistas que trazem o programa econômico dos candidatos, ninguém fala em revogar privatizações contra reformas. Mobilização popular com referendo revogatório para fazê-lo, aí não passam nem perto mesmo, né? Você acha que o Glauber está correto? E como ele também se colocou como um presidenciável, na sua opinião, deveria haver uma candidatura à esquerda do Lula? É possível? É necessário? Qual que é a sua opinião a respeito disso? Vai um abraço ao querido deputado Glauber Braga, que tem feito um trabalho muito especial também com os centros socialistas. É um dos líderes entusiastas dessa ideia de mobilizarmos as bases, as massas. A questão de termos candidatos à esquerda desta candidatura, que é a que galvaniza o movimento da centro-esquerda do Brasil, é uma questão que pode se dar ou pode também não se dar, mas o fundamental é que haja uma pauta de esquerda e transformadora, que pode ser até a fração de esquerda de uma candidatura de composição, e pode ser uma candidatura mais à esquerda do que esta, não importa se sejam uma opção ou seja outra, ou até sejam as duas. O fato é que, sem que haja uma espécie de vetorização de esquerda, não tem que se faça. Porque, inclusive, sem vetorização à esquerda, até os partidos que possam se apresentar à esquerda do PT não têm força simplesmente para fazer disso um movimento de massas. Então, é preciso que haja uma espécie de cultura de esquerda no Brasil. E, tradicionalmente, o Brasil tem 1/3 da população com um horizonte cultural mais ou menos progressista ou mais ou menos de esquerda. Não vou dizer que toda essa gente é uma gente revolucionária, esse 1/3 do país não tem esse perfil de modo majoritário, mas efetivamente é 1/3 que pende à esquerda. O outro terço pende à direita, é o terço que vem do Adhemar de Barros até o Maluf, até chegar ao Bolsonaro, e outro terço é o terço aí que vai conforme a onda. Pois bem, esse terço à esquerda é fundamental que nós façamos com que ele aprenda, com que ele se mobilize, para que não seja mais 1/3 da população brasileira a ser enganada pelas instituições, acreditando no republicanismo, acreditando na ordem como se ela fosse neutra ou imparcial. Eu insisto muito, querido Leonardo, para que o nosso público que nos acompanha, toda esta é minha trajetória de reflexão, de intelectual público, de luta, inclusive, em face das instituições, é fazer com que nós tenhamos uma cultura deste 1/3 do Brasil de esquerda, que esteja mais à esquerda do que tradicionalmente ela tem sido
nos últimos anos. Porque anteriormente, antes da ditadura militar, nós tínhamos os elementos da esquerda do Brasil que eram bastante mais enviesados para uma característica revolucionária. Tanto é que, eventualmente, não chegavam a 1/3 do país. Era 1/6 do país. Mas era 1/6 revolucionário. Marighella, o próprio Prestes, toda uma tradição que vem daí de luta. O próprio, para lembrar de alguém que depois se tornou quase que um homem de direita, o próprio Jorge Amado, em algum momento foi um deputado do Partido Comunista. Então teve uma projeção de fala sobre o socialismo. Pois bem, hoje, esse 1/3 que são a esquerda do Brasil, é 1/3 que se apresenta por aí como de reforma, como de defesa das instituições, embora haja uma franja, obviamente, muitas e muitos dos que me acompanham hoje certamente se sentem assim, elementos mais engajados num processo de transformação social revolucionário. Pois bem, mas estou dizendo que a maioria não é isto. O que me importa é que nós venhamos a trazer esse terço inteiro para uma posição progressista. Porque se este terço inteiro vem a uma posição mais, eu diria, avançada, isto faz com que todos os partidos de esquerda do Brasil reagrupem, reorganizem seus passos para posições também mais progressistas. E se esse terço tem uma força ideológica muito grande, o terço do meio vem para esse eixo de gravidade. Por isso que hoje só tem força de gravidade à direita e extrema-direita, e esse terço daqui vem para eles, não vem para cá, porque o de cá não tem nada a apresentar a não ser defesa das instituições, da ordem, respeito ao tripé macroeconômico. Como é que alguém passando fome vai votar em quem respeita tripé macroeconômico? Melhor está o eixo de cá, que fala assim, vou matar todo mundo que é contra mim. Pelo menos demonstra algum vigor, alguma forma de ação no mundo, que é a pior possível, mas as pessoas sentem que tem algum projeto a dar. Agora, quem defende o tripé macroeconômico, quem defende o mercado financeiro, não agrada a ninguém. Isso não pode ser pauta de esquerda, isso não pode ser algo nesse sentido. Não estou desconhecendo, eu volto a falar, é uma análise muito concreta, muito material. Não estou desconhecendo que a eleição seja em face do Estado e o Estado é do capital, e um elemento de esquerda que vai ganhar uma eleição seja quem vai fazer o pacto, a transação com o capital. Só que ele não pode representar pelo pacto toda a esquerda não pode ser toda ela pactuante. Ela tem que ter uma força para dar um anel e não perder o dedo, para ter força nesta caminhada. Então, efetivamente, não me parece que hoje seja o movimento da esquerda do Brasil um movimento para fazer este levante. Mas se não for feito, nós passamos mais 10 ou 20 anos ficando no mesmo lugar e sofrendo mais golpes. Nós não vamos sair do quadro e eu tenho dó do ex-presidente Lula, porque se não houver mobilização das massas, em 23 começa uma campanha atroz contra ele, a ponto de chegar em um momento que nós não sabemos nem sequer se nós não repetimos o 2016. Alisson, uma campanha atroz eventualmente pela direita, mas também uma frustração pela esquerda, se ele não tiver a capacidade de fazer um governo transformador. Eu acho que essa é uma questão fundamental também. Pelo que eu entendi da sua fala, quer dizer, é fundamental que haja uma pressão à esquerda para que o próprio Lula, como negociador, na hora de transacionar esse pacto, né, tenha elementos para puxar mais para o lado de cá, e não só, bom, ninguém está me cobrando nada, está todo mundo satisfeito, a gasolina está todo mundo achando bom pagar R$7, então vamos pagar 6,5, né? Tipo isso. Né? Ah, bom, a Petrobras já foi inteira, deixa a Petrobras para lá, vamos só impedir a privatização dos Correios. Por exemplo, digo assim, quer dizer, ganhos que seriam ganhos marginais de um eventual governo Lula 3. Mas eu queria agora, Alisson, passar para um outro tema e aproveitando a sua experiência no campo do direito, como é que você vê o debate que está se travando no Brasil em torno das vacinas, né? No âmbito do direito individual, do direito coletivo? Bolsonaro acabou de dizer hoje que sua filha não será vacinada, que existem pessoas taradas por vacinas, etc. e tal, tem algum interesse aí rolando por trás disso, e ao mesmo tempo essa doença se expandindo. E hoje também eu escutei a fala do Joe Biden, o presidente dos Estados Unidos, um ano depois da invasão do Capitólio pelos apoiadores do Trump. O clima nos Estados Unidos, se a gente escuta as falas, é como se a gente estivesse perto de uma guerra civil, né, entre os republicanos, os democratas, os trumpistas e os não trumpistas.
E por trás de tudo isso você tem essa questão da pandemia, da Covid, que eu acho que estimula muito as divisões, né? Eu queria te perguntar, assim, quer dizer, como é que você vê essa guerra em torno desse tema, da vacinação? E vou te perguntar também sobre o cenário internacional, que riscos que isso pode representar. Eu vejo claramente que nós temos uma espécie de mobilização para a qual não importa o objeto mobilizado, se é vacina, se é eleição com urna eletrônica, qualquer coisa que seja, implantação de chip no braço das pessoas mediante vacina, não importa o que inventem, o que tenham por aí de dimensão, se o ET vai chegar à Terra, se vai cair um meteoro na Terra, se o mar vai explodir, não importa o que importa é que haja o controle do meio ideológico. Esta, no final das contas, é a dimensão decisiva. Quando se busca pautar a sociedade a partir de um assunto lhufas, e o lhufas é não tomar vacina, crianças se tomar vacina vira jacaré, qualquer coisa que seja destas, a terra é plana, não importa o grau do que se fala no mérito. O que importa é a tentativa de forjar um meio e uma conexão das massas com quem controla as massas. Então, o que se passa com o caso do Trump e com o caso do Bolsonaro é que, efetivamente, eles têm uma espécie de sintonia de plataformas, de meios, inclusive de comunicação, de aparelhos ideológicos, para falar nos termos do marxismo, e estes aparelhos são controlados pelo capital, de tal sorte que eles conseguem o que bem quiserem com isso. Tanto é que a questão da vacina é uma espécie de prova deste controle levado ao paroxismo, ou então levado à condição mais esdrúxula. O que vem a ser isso? Eu consigo convencer pessoas a não tomarem vacina e a morrer. Se eu consigo fazer isso, eu consigo qualquer coisa. Consigo falar que existe meritocracia e não há meritocracia. Consigo falar qualquer absurdo possível do mundo, que existe racismo reverso, que o feminismo virou feminazi. Vejam, qualquer coisa que é um desplante que alguém quiser falar, alguém tem por causa do meio. Isso é uma descoberta fundamental que o marxismo fez, que não importa o que nós falamos, importa o controle dos aparelhos que falam. Isso aqui, Althusser descobriu fundamentalmente na década de 70, mas até não marxistas sabem disso. O Marshall McLuhan, lá o canadense dos meados do século XX, já dizia, o meio é a mensagem. O Leonardo, eu acho que até é formado em jornalismo, já ouviu falar muito dessa noção do McLuhan, de que o meio é a mensagem. Então, o que me importa é ter o meio. O WhatsApp é de alguém, o Telegram é controlado por eles, pela extrema-direita. Eles podem falar qualquer coisa, o que basta é que eles têm uma forma de interação, um meio de contato com as pessoas, e a partir daí qualquer coisa acontece. Qual é o meu grande desespero em termos de tempo que está se esvaindo e nós precisamos trabalhar muito, muito e muito para a transformação social? É que, efetivamente, nós fizemos desta tomada dos meios apenas uma caminhada parcial. Não vou falar que é zero, não é zero, não. Dou o exemplo, Brasil 247. É um baita monumento que organiza as esquerdas do Brasil. Esse 1/3 do Brasil hoje se encontra no Brasil 247. Eu sei, Leonardo, da minha fala, inclusive, a cada entrevista mensal, a repercussão que eu tenho, inclusive, de deputados, de partidos de esquerda, de gente, eu estava te contando aqui em bastidor, deputada conversando comigo, gente para lá e para cá, governador, gente, enfim, do antigo ministério, do governo. Pois bem, sei que a gente se encontra, a gente já tem até espaço de encontro, já há uma espécie de cultura comum de 1/3 do Brasil, só que a gente não tem, efetivamente, os aparelhos de grande massa para chegar a 100%. Por enquanto, a gente fala só para nós mesmos. Já é bom porque nem isso tínhamos há 10 anos. Agora nós já temos isso. Só que nós precisamos, efetivamente, ter os meios, porque com os meios nossos, nós soltaríamos efetivamente uma piada dizendo somente imbecis acreditam que vacina faz virar jacaré. Por enquanto, nós não temos uma coisa como tal. Por enquanto, a gente só ri internamente, e aí todo mundo fica achando que vai virar jacaré. Ou seja, nos falta uma grande projeção de tomada da luta ideológica e dos meios de comunicação e dos meios de forja educacional da nossa gente. Senão, vai ser como nos Estados Unidos, de tanto que isso foi esgarçado, tão levado a uma espécie de imbecilidade geral. Os Estados Unidos já não têm mais forças produtivas, e dentro das forças produtivas são também a inteligência. Já não tem mais inteligência coesa para disputar com a China.
dado que a China, mais ou menos no ensino médio, não tem uma criança vendo imbecilidade a toda hora na rede social. Tem televisão que dá programa educativo, qualquer coisa a mais. Enfim, em outros países do mundo, a criança ou pega o celular e só vê imbecilidade. A gente não está tendo nem sequer inteligência suficiente, estou dizendo, de massa cerebral, para poder desenvolver um chip, para poder desenvolver uma inovação tecnológica. Ou seja, até para o capitalismo se torna algo bastante problemático. Então, estas questões que se apresentam como a vacina, eu reponho nos termos materiais e concretos. E isto é a disputa dos meios. Se nós não fizermos, nós toda hora vamos estar pautados pelos meios da direita que criam a imbecilidade da semana e nós nos vendemos a isso. Tanto é que é tão inteligente que o Bolsonaro, após 2 semanas de caos, vivendo na praia, e a Bahia passando uma enchente enorme, ele se interna, descobrem que é um camarão, e ele limpou 2 semanas de biografia horrenda na forma da dó que todas as pessoas, ou então um certo setor da sociedade, sente porque está doente. Resultado, é uma brincadeira de criança. Ele consegue a todo momento fazer o pior e virar o pior em melhor, e ninguém fisga essa isca para dizer que ela está errada, porque nós não temos a nossa aparelhagem, nós não temos o nosso modo de contar. Então, isto é um exemplo de que não dá para desperdiçar o 2023 dizendo, mais uma vez, a recomposição com os meios de comunicação e com o capital, para ver se agora ele gosta da gente. Não tem mais esse tempo histórico. É um tiro só para transformar a sociedade. É interessante, né? Ele está sempre nesse caminho da manipulação, mas eu queria pegar um ponto da sua fala, Alisson, quando você mencionou a imbecilização nos Estados Unidos. Eu não sei se você viu esse filme Não Olhe para Cima, que foi muito comentado, que é um retrato um pouco dessa estupidez. E a gente começa a ver o noticiário por lá, né? A maneira como ele se dá. É engraçado, hoje até ouvi uma fala do ex-secretário de Estado dos Estados Unidos, que é o Mike Pompeo, e ele fala que, não, acho que foi o próprio Biden que falou na fala dele, que estamos tendo uma disputa entre a democracia e a autocracia da Rússia e da China. Os Estados Unidos estão mais próximos de uma idiocracia do que propriamente de uma democracia, né? Parece que a estupidez tomou conta do país. Ontem eu entrevistei também o Miguel Nicoleles, que mora nos Estados Unidos, e ele fala que os Estados Unidos foram um país mais contaminado pelo vírus da desinformação, né? Porque eles têm esse culto à liberdade, individual, e, enfim, eles se organizam mais dessa maneira. Tendo isso como pano de fundo, né? Você hoje enxerga os Estados Unidos assim, caminhando para uma decadência acelerada ou não? É possível vislumbrar já o fim desse império, na sua opinião? Sim e não. Obviamente, uma sociedade que se estrutura por uma espécie de acumulação sem peia, sem limite, é uma sociedade que se esgarça. Então, nesse sentido, obviamente, os Estados Unidos passam a ter um certo descontrole da sua própria reprodução econômica, política e social. É uma sociedade que, historicamente, já advém de uma certa leitura de mundo para a lucratividade, para matar o indígena e pegar a terra para si. Enfim, a ideia do Velho Oeste, do John Wayne, é uma ideia fundadora de uma certa cultura estadunidense. E isto tem uma enorme vantagem quando há terra a ser ganha, mas quando acaba a terra a ser ganha e chega ao mar, depois tem que administrar um país inteiro no qual uma pessoa fica atirando na outra. Então, obviamente, tem uma certa estrutura aí de disfuncionalidade. Mas a pergunta decisiva sobre os Estados Unidos é a pergunta fundamental sobre o capitalismo. Esta é talvez a questão fundamental, porque a própria estrutura da burguesia estadunidense, dos capitais, já não precisa mais da imbecilidade estadunidense. Ela já está, inclusive, eu diria, vacinada contra a própria imbecilidade a partir da qual se levantou. O lodo no qual brotou esta flor já está todo ele desidratado por outras razões. E quais são? A estrutura do capitalismo estadunidense hoje é uma estrutura de um capitalismo mundial. Então, as empresas estadunidenses, tecnicamente, nem precisam só do mercado consumidor dos Estados Unidos, porque tem o mercado do mundo inteiro. De tal sorte que o que se tem hoje é a possibilidade do capital, da burguesia internacional, que vocês que me acompanham não têm sequer proximidade com ela. Praticamente não tem burguês no Brasil que tenha
aproximação com o que é a burguesia internacional, um banco internacional. O dinheiro que ele tem, não tem dono de supermercado no Brasil que chegue perto disso. Este grande dinheiro, esta grande burguesia, ela já há muitas décadas não precisa mais dos Estados Unidos. Ela já fez uma plataforma mundial, na qual, inclusive, ela compensa os prejuízos negociais estadunidenses com a tomada de dinheiro do mundo. Então, o golpe do Brasil de 2016 foi a tomada da Petrobras em favor das petroleiras desse conglomerado que é Estados Unidos, mas também é um pouco da Inglaterra, um pouco da Europa, é um conglomerado do capital. O Joachim Hirsch, esse grande teórico crítico do Estado, ele chama o noroeste do globo, tal qual desenhamos o globo da Terra tradicionalmente, que é o noroeste, Estados Unidos e Europa. Esse conglomerado do capital domina o mundo inteiro. Ele pegou o petróleo do mundo árabe, ele deu o golpe no Iraque, etc. e tal. Então, se os Estados Unidos quebrarem, não quebra o capitalismo estadunidense, que essa é a dimensão decisiva, porque ele tem estacas no mundo inteiro, ele tem os Sérgios Moros para tudo quanto é lado, ele tem as Globos para tudo quanto é lado, porque todo país tem a sua Globo, a Argentina tem a sua, México tem a sua, por todo lado tem. Então, efetivamente, a pergunta é possível que se quebrem os Estados Unidos por imbecilidade, porque o Partido Republicano mata o democrata, porque o Texas resolve se separar de Nova York, porque Jesus está no Texas. Não importa a causa pela qual isso aconteça, o capital está a salvo, porque, na verdade, a gente tem a réplica do Texas no Brasil, que é o agronegócio. A gente tem a réplica do banqueiro dos Estados Unidos na XP do Brasil. Então, está a salvo. O capitalismo ainda hoje está a salvo. É muito interessante o que você fala, Alisson, porque algumas pessoas levantam a tese de que interessa ao capital a dissolução do Estado Nacional estadunidense, né? Que uma fragmentação, que uma guerra civil, que a quebra desse poder seria interessante para um controle global dos recursos pelo capital. Então, eu já vi teorias de que, vamos dizer assim, os donos do mundo, essas Black Rocks da vida, eventualmente teriam até os Black Rocks, Rothschilds, teriam até interesse numa fragmentação mesmo, numa eventual guerra civil americana por esse conflito que parece insolúvel por lá. E aí você fala, o capital permanece a salvo, né? Será que esse cenário pode ser um desenlace dessa crise da pandemia também? Porque eu tenho visto que é muita gente que tem aparecido dizendo coisas desse tipo, que os estados nacionais podem desaparecer. Né? E aqui a gente passa por uma ordem internacional controlada pelo capital. Nenhum Estado pode desaparecer, não pode haver capital sem Estado. Esta associação é imediata. O que é uma forma de manutenção dos Estados Unidos é o fato de que o capital mundial depende ainda do exército estadunidense, da disputa bélica estadunidense. Isso é uma grande atividade econômica. E os Estados Unidos, efetivamente, põem um exército no Iraque e tomam o petróleo do Iraque. Então, isto ainda é uma forja econômica decisiva. Mas, certamente, em algum momento, não será tão decisivo assim, de tal modo que, havendo estados no mundo, e sendo eles estados como são do capital, o mundo pode ter um grande estado capitalista, 5 estados médios capitalistas. O que importa é que haja militar, o que importa é que haja arma para garantir o capital. Os Estados Unidos já têm uma fratura histórica. Desde o século XIX tem o Sul e tem o Norte. Então, são dois modelos de capitalismo. Eles mais ou menos se amarram, porque lucro não tem problema quanto a ter escravizado ou ter assalariado. Exploração é exploração, mas mais ou menos esse amálgama vem e pode ser rompido uma hora. Por isso que o fundamental e o decisivo é nós insistirmos numa luta das massas mundiais, porque um dia essa luta também tem que chegar à classe trabalhadora dos Estados Unidos, sem o que nós estamos fazendo uma luta pela metade. Então, meu sonho é que nós tenhamos no mundo inteiro, não a espera da quebra do Império Estadunidense, mas a luta da classe trabalhadora do mundo inteiro, porque se ele não quebra pelas razões próprias, o mundo quebra o império do capital. Este é o grande sonho, essa grande esperança. Muito bem. Alisson, olha, acho que a gente teve aqui um panorama bem interessante desse quadro brasileiro, você colocando a necessidade de que o Lula seja mais puxado pela esquerda, né? Ou estimule mais uma mobilização para que o governo dele não seja um governo só de uma transação por cima, né? Quer dizer, que seja perfumaria, né, em relação às necessidades dos brasileiros. E esse quadro internacional também bastante desafiador.
Tem algum outro ponto que você acha que é relevante a gente destacar para as previsões desse ano, ou para o que você imagina que seja decisivo? Eu quero lembrar, Leonardo, que nós estamos aqui num tempo histórico no qual nós não podemos desmobilizar as energias da nossa gente. O Brasil 247, inclusive, todas e todos que me acompanham, com muito carinho, eu falo a todas e todos vocês, estes anos nos quais o Brasil apanhou muito, foram anos nos quais muita gente se sensibilizou para a consciência social e a consciência política. Então, o que fez toda essa gente se unir no sofrimento tem que ser uma energia que se sustente para a condução de um processo de transformação social. Não pode ser uma energia dispersa ou então simplesmente sendo levada ou guiada pelos acordos e pela condução da direita. Efetivamente, tem que ser um processo de transformação. Eu quero dizer a todas e todos vocês que nós estamos num movimento e num momento da sociedade no qual é apenas provisório este desafogo das explorações, da exploração e das dominações. Parece que ele acontece, mas é provisório. Lembrem, e eu falo aqui ao querido Leonardo e a todas e todos, queridas e queridos que me acompanham, em 50, depois do desastre do Dutra, que traiu o Vargas, inclusive, lá em 45, em 50 puseram o retrato do velho novamente. Então Getúlio voltou lá de São Borja e voltou nos braços do povo. E todas e todos pensaram, agora ele não sai mais, porque agora ele voltou no braço do povo, voltou querido, voltou votado, e antes ele era um ditador, e agora ele não cai mais. 4 anos depois ele teve que dar o tiro no peito para tentar postergar ainda um pouco mais o golpe no Brasil, e o tiro no peito foi 10 anos depois, o golpe de 64. Então eu estou dizendo, não fiquemos aqui numa situação de tranquilidade ou dizendo que o capital vai apoiar o que está acontecendo no Brasil. É possível e é talvez muito factível que o capital, os Estados Unidos e a burguesia do Brasil queiram destruir a imagem do Lula daqui a pouco, tanto quanto destruíram em 16, com a atacada final. Então lembrem, esta volta de agora tem que ser não para compor, mas para transformar estruturalmente as condições, senão vem o equivalente a bala no peito em qualquer outra forma que por aí aconteça. Não, muito importante esse alerta, Alisson. Só vou compartilhar com você, não vou abrir quem foi a minha fonte, mas conversando com um importante líder político brasileiro recentemente, ele me falou o seguinte: olha, a gente vai viver exatamente essa situação. Teremos a volta de Getúlio, né? A volta do Lula. Vamos ter um novo 1950. Agora, o nosso grande desafio é evitar um 54, né? É esse desafio que está colocado para o Brasil. Como criar as condições para impedir que isso aconteça? Porque o Zé Genuíno, por exemplo, teve aqui no 247, falou, a política não é um grande ecumenismo onde todos são amigos, todos ficam... Porque se fosse assim, não teria havido golpe, não teria havido prisão do Lula, não teria havido nada disso. Né? O Bolsonaro não aconteceu porque caiu um raio do céu. Ele aconteceu porque todas essas coisas foram colocadas, né? Quer dizer, o fim da conciliação, o golpe, a prisão do Lula, etc. e tal. Então, achar que agora todos são amigos e tudo vai seguir na mais absoluta paz, talvez seja uma grande ilusão. Mas eu quero te agradecer muito, Alisson. É sempre muito bom, sempre muito inspirador falar com você. Querido Leonardo, que alegria enorme. Um abraço ao querido ex-deputado Zé Genuíno. Vou mandar um abraço especial a ele também. E lembremos todas e todos, é preciso efetivamente um processo de transformação social. Não pode ser 2022 o equivalente a 1950. E, inclusive, nós não temos, pelo visto, nem sequer um café-filho para trair depois. Enfim, então é preciso todo um cuidado e toda uma caminhada a partir de agora para mobilizar o povo. A nossa luta não é mais apenas por deixar de apanhar, é começar a bater e a vencer nessa estrada. Bom ano a todas e todos. Obrigado e até breve, Alisson. Valeu, grande abraço.